Diante de você está um dos objetos mais rápidos do universo. Sua velocidade de rotação é centenas de vezes maior do que a das hélices de um helicóptero. E sua massa é quase 2,5 vezes maior do que a do Sol. No entanto, apesar disso, é pequeno o suficiente para caber dentro da cidade de Nova York. Este é o pulsar J0952-00607, a estrela de nêutrons mais pesada já descoberta. Ele gira a 707 rotações por segundo, mais rápido do que as lâminas de um liquidificador de cozinha ou a turbina de um avião. Mas tal velocidade requer energia, e o pulsar tem uma fonte: uma anã branca, o remanescente de uma estrela outrora brilhante que agora está sendo destruída por sua companheira. A anã branca orbita muito perto. Sob a imensa gravidade e radiação do pulsar, sua matéria é arrancada, formando um jato de plasma superaquecido que cai sobre a estrela de nêutrons. O pulsar absorve esse material, ganhando massa e energia rotacional. Enquanto isso, a anã branca perde massa rapidamente, enfraquece e evapora lentamente. Mas esse processo também é perigoso para o pulsar. À medida que acumula mais matéria, ele se aproxima de sua massa crítica. Se ultrapassar esse limite, não será mais capaz de resistir à sua própria gravidade e poderá colapsar, formando um buraco negro. Uma estrela de nêutrons é um dos objetos mais exóticos do universo. Ela se forma quando uma estrela massiva, com pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol, fica sem combustível nuclear. O núcleo não consegue mais se sustentar e colapsa a uma velocidade incrível. Sua temperatura sobe para bilhões de graus e, eventualmente, ocorre uma explosão de supernova. Depois disso, resta apenas o núcleo colapsado, uma estrela de nêutrons. Tal objeto geralmente tem cerca de 1,4 vezes a massa do Sol, mas seu raio é de apenas 10 a 12 quilômetros, quase 70 mil vezes menor que o raio do Sol. Imagine comprimir o Sol, que tem 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, em uma esfera com pouco mais de 10 quilômetros de diâmetro. A matéria no interior torna-se inimaginavelmente densa. De acordo com a NASA, apenas uma colher de chá de material de estrela de nêutrons pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas na Terra. Aproximadamente a massa de 3.000 Empire State Buildings, ou de toda a população humana. Isso torna a matéria das estrelas de nêutrons a substância mais densa que podemos observar no universo. Sua temperatura é igualmente extrema. A superfície geralmente atinge 600.000 a 1 milhão de graus Celsius, e logo após a formação pode chegar a 10 milhões de graus Celsius, cerca de 1.800 vezes mais quente que a superfície do Sol. E ainda assim, a superfície permanece sólida. Os cientistas acreditam que as estrelas de nêutrons são cobertas por uma crosta de ferro com cerca de 1 quilômetro de espessura. O que existe mais profundamente permanece incerto.
Alguns pesquisadores acreditam que, sob tal pressão, prótons e nêutrons se decompõem em quarks, criando uma misteriosa matéria de quarks. Outra característica surpreendente é a gravidade. Para escapar da superfície de uma estrela de nêutrons, uma espaçonave precisaria atingir 150 mil quilômetros por segundo, metade da velocidade da luz. Escapar do Sol requer apenas 617 quilômetros por segundo. Se um objeto pesando menos de meio quilo caísse sobre uma estrela de nêutrons, a energia do impacto seria equivalente à explosão de 1000 bombas de hidrogênio. Apenas os buracos negros têm gravidade mais forte. As estrelas de nêutrons são tão incomuns que, quando os pulsares foram descobertos pela primeira vez em 1967, cientistas britânicos se perguntaram brevemente se os sinais regulares poderiam ser mensagens de vida extraterrestre. Mais tarde, ficou claro que a fonte era uma estrela de rádio pulsante. Um pulsar. Uma estrela de nêutrons não é apenas incrivelmente densa e quente, mas também capaz de girar extremamente rápido. Isso acontece devido à conservação do momento angular. Assim como um patinador artístico que puxa os braços para o corpo, uma estrela em colapso gira mais rápido à medida que seu tamanho diminui. Com o tempo, estrelas de nêutrons isoladas geralmente desaceleram para cerca de 8 rotações por segundo ou menos. Mas, se uma estrela de nêutrons tiver uma companheira, como uma anã branca, ela pode absorver matéria e momento angular, girando muito mais rápido. Esse processo pode transformá-la em um pulsar. À medida que os pulsares giram, eles emitem poderosos feixes de energia de seus polos. Ondas de rádio, luz visível, raio-x e raios gama. Quando esses feixes atravessam a Terra, eles aparecem como flashes rítmicos, como um farol cósmico. Alguns pulsares são tão estáveis que sua precisão rivaliza com a dos relógios atômicos. Localizado a 5.000 anos-luz de distância, na constelação de Sextans, é uma das estrelas de nêutrons que mais giram e mais pesadas já encontradas. A maioria das estrelas de nêutrons tem uma massa de cerca de 1,4 vezes a do Sol, mas esta tem quase 2,4 massas solares. E, no entanto, mesmo entre os pulsares, o PSRJ 0952-0607 se destaca. De acordo com cálculos recentes, se uma estrela de nêutrons atingir 3 massas solares, ela não poderá mais resistir à gravidade e entrará em colapso, transformando-se em um buraco negro.
para uma estrela de nêutrons que gira lentamente, não mais do que 30 vezes por segundo. O colapso pode ocorrer um pouco acima de 2 massas solares. Mas a rotação rápida ajuda a sustentar a estrela. O PSRJ 0952-0607 gira a 707 rotações por segundo, o que lhe permite resistir ao colapso por enquanto. Por muito tempo, os cientistas tentaram entender como ela se tornou tão massiva e tão rápida. A resposta parece ser a acreção. Orbitando o pulsar a 380 km por segundo está uma estrela companheira, provavelmente uma anã branca, que está sendo lentamente consumida. Pulsares desse tipo são chamados de viúvas negras, porque devoram suas parceiras estelares. Mas mesmo isso tem um limite. Antes de consumir totalmente sua companheira, o PSRJ 0952-0607 provavelmente atingirá o limiar crítico e entrará em colapso, transformando-se em um buraco negro. Um pulsar supermassivo e em rápida rotação como este seria catastrófico para qualquer coisa nas proximidades, incluindo o sistema solar. Se o J0952-0607 aparecesse perto de Marte ou Júpiter, o planeta mais próximo seria despedaçado primeiro e engolido por seu disco de acreção. Outros planetas seriam ejetados de órbitas estáveis. A atmosfera da Terra evaporaria, e a superfície se tornaria um deserto carbonizado. Eventualmente, o pulsar consumiria o Sol, e então entraria em colapso, transformando-se em um buraco negro ao se aproximar de 3 massas solares. No entanto, mesmo esse assassino cósmico tem rivais. Um deles fica a apenas 1000 anos-luz de distância. O pulsar Vela, um dos pulsares mais brilhantes e próximos já observados. Astrônomos detectaram recentemente em Vela a mais poderosa explosão de luz já registrada em um pulsar. Sua radiação gama é cerca de 200 vezes mais forte do que a de um pulsar comum. Isso sugere que processos incomuns estão ocorrendo em seus jatos polares, que se estendem por 0,7 ano-luz no espaço, cerca de 15 milhões de vezes a distância entre a Terra e a Lua. Normalmente, as partículas aceleram em regiões específicas ao redor de um pulsar, mas essas zonas, por si só, não conseguem explicar a energia extrema de Vela. Os cientistas acreditam que a aceleração também pode ocorrer fora dessas zonas, ou que campos magnéticos poderosos e ventos de estrelas de nêutrons estejam envolvidos. Até o momento, não há um consenso definitivo. Vela também é famosa por outra razão. Assim como outros pulsares, ela emite rajadas de rádio regulares, pulsando cerca de 11 vezes por segundo. Cientistas da NASA gravaram esses sinais com um radiotelescópio e os converteram em som. O resultado se assemelha ao zumbido das hélices de um helicóptero ou ao rugido do motor de um carro. Como Vela está relativamente perto, os cientistas conseguiram estudar seu campo magnético em detalhes. Ele é cerca de 2 trilhões de vezes mais forte que o da Terra. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Novos vídeos em breve.